Então, muito bom dia a todos, uma vez mais. O meu nome é João Cardoso, eu sou técnico superior na Unidade de Energias Renováveis e Eficiência Energética do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. E esta manhã, no âmbito do ciclo de palestras do LNEG, vou falar-vos um pouco acerca de um projeto que estamos a desenvolver, que é o projeto PVT4EU, e que se dedica a sistemas solares híbridos para fornecimento de calor e eletricidade em edifícios e instalações industriais. A minha apresentação será sensivelmente duas fases. Uma primeira, onde abordo um pouco o que é um coletor PVT, estes coletores fotovoltaicos térmicos, e depois uma segunda parte, onde eu falo das atividades do projeto e aquilo que temos vindo a desenvolver. Ora, então, o que são coletores fotovoltaicos e porque é que os utilizamos? Os coletores fotovoltaicos térmicos são coletores solares híbridos que combinam num único equipamento células fotovoltaicas com um coletor solar térmico. Portanto, neste caso, as células fotovoltaicas convertem a radiação solar em eletricidade e, por sua vez, o coletor térmico vai transferir calor das células fotovoltaicas para um fluido de trabalho. Desta forma, é possível converter a radiação solar em energia útil, tanto sob a forma elétrica como térmica, num único equipamento, o que nos permite alcançar eficiências globais superiores à de um fotovoltaico, ou de um módulo fotovoltaico, ou de um coletor solar térmico individual. Existem várias diferenças nas tecnologias PVT, portanto, elas podem variar dependendo do design dos vários coletores, dos fluidos de transferência de calor que utilizam, e podem ser utilizados para diversas aplicações, como iremos ver. Por exemplo, aqui este esquema que apresento é um esquema de um coletor descoberto, ou seja, um coletor sensível ao vento e à radiação infravermelha, e podemos ver aqui, no fundo, uma explosão dos vários componentes deste coletor PVT. Temos a primeira parte, que é a cobertura do módulo fotovoltaico, uma camada com um encapsulante das células fotovoltaicas, as células fotovoltaicas, portanto, onde ocorre a conversão da radiação em eletricidade e também em calor, neste caso, como iremos ver a seguir. Depois, uma camada novamente encapsulante na parte de trás das células fotovoltaicas. A cobertura traseira, portanto, para dar suporte às células fotovoltaicas. Portanto, no fundo, estes componentes são componentes típicos de um módulo PV. E depois aqui temos, de uma forma diferenciada, um promotador de calor, semelhante, no fundo, um conjunto de tubos e de uma superfície ao longo da qual se vai dar a transferência de calor das células fotovoltaicas ou deste módulo fotovoltaico para o fluido de transferência de calor, e um isolamento térmico na parte traseira, que poderá existir ou não nos coletores PVT, dependendo do seu design específico. Estes últimos dois componentes estamos mais habituados a vê-los e são comuns nos coletores solares térmicos. Portanto, no fundo, efetivamente, os coletores fotovoltaicos térmicos, os coletores PVT, são um sistema, um coletor híbrido que junta a componente fotovoltaica com a componente térmica. Ora, porquê? Porque, uma vez que já temos coletores fotovoltaicos para a produção de eletricidade, já temos coletores solares térmicos para a produção de calor, porquê o interesse dos coletores PVT e no seu desenvolvimento?
Nesta imagem que vocês podem ver, apresenta o espectro da irradiância solar à superfície terrestre. Neste caso específico, corresponde a uma situação em que a radiação solar atravessa uma espessura atmosférica de cerca de 1,5 vezes, ou seja, isto corresponde a uma elevação solar, a situações em que temos uma elevação solar de aproximadamente 42 graus. E este espectro que está aqui desenhado, portanto, da irradiância solar, que é esta parte de topo, que vocês veem por aqui, corresponde, neste caso, a uma irradiância global. Portanto, se integrássemos toda a energia que aqui está por unidade de área, corresponde a uma irradiância global de 1000 watts por metro quadrado, incidentes numa superfície com uma inclinação de 37 graus. Isto é o caso específico deste espectro que aqui estou a ver. Ora, a apresentar. Ora, consideremos um módulo fotovoltaico típico. Num módulo fotovoltaico típico, uma parte da radiação incidente vai ser perdida devido a efeitos ópticos na cobertura do módulo fotovoltaico, nomeadamente devido à reflexão de radiação que também acontece. E depois há uma parte dessa, e portanto essas perdas ópticas podemos representar aqui neste sombreado mais escuro, e depois temos uma fração da radiação solar, tipicamente entre 15% a 20%, que é convertida em eletricidade, o que corresponde a esta área azul que está aqui no gráfico. Portanto, já estão a ver que, efetivamente, um módulo fotovoltaico converte uma pequena parte da radiação solar incidente em eletricidade. A restante radiação, o que é que lhe acontece num módulo fotovoltaico típico? Essa vai ser absorvida também pelo módulo fotovoltaico, mas vai ser convertida em calor. Tipicamente estamos a falar de cerca de 65% a 70% da radiação solar incidente que é convertida em calor. No módulo fotovoltaico, este calor não tem qualquer utilização prática e, portanto, esta energia térmica vai contribuir para o aumento da temperatura do módulo fotovoltaico, que, por sua vez, corresponde a uma redução da eficiência elétrica do módulo. Efetivamente, nos módulos fotovoltaicos típicos, portanto, módulos à base de silício, cada grau de aumento de temperatura do módulo fotovoltaico corresponde ou tem uma redução de eficiência correspondente, eficiência elétrica, de cerca de 0,2% a 0,5% por cada grau de aumento de temperatura. Portanto, é aqui também que surge em parte esta ideia dos coletores fotovoltaicos térmicos. Já agora, num coletor solar térmico, tipicamente a eficiência de conversão anda na casa dos 50%. Portanto, também há aqui uma parte, 50% a 60%, depende das temperaturas de operação. Há também aqui uma parte da radiação que não é aproveitada. Então, os coletores fotovoltaicos térmicos são concebidos de forma a possibilitar a transferência para um fluido e de uma grande parte do calor gerado nas células fotovoltaicas, permitindo a sua posterior utilização e deste modo, assegurando uma melhor utilização do espectro solar. Neste caso, temos aqui um exemplo também do que é que aconteceria num coletor fotovoltaico térmico, em que das perdas térmicas, que são esta sombra amarela e a sombra cinzento clara, que existiriam num coletor fotovoltaico ou no módulo fotovoltaico tipo, uma parte poderá ser reaproveitada no coletor fotovoltaico térmico, no coletor PVT. Estes coletores, os PVTs, podem atingir valores de eficiência térmica em torno dos 60%. Isto é uma eficiência máxima típica quando temos o coletor a operar à temperatura ambiente. Que, como iremos ver, pode ser um modo de operação interessante para coletores PVT. Ora, portanto, neste caso, o que temos é que há uma fração, cerca de 60%, que vai poder ser, do calor que vai poder ser, ou melhor, cerca de 90% do calor gerado que pode ser aproveitado e que corresponde a este 70% total de eficiência
térmica quando consideramos a totalidade da energia presente no espectro. Portanto, ao estarmos a converter radiação solar em eletricidade e em calor num único componente, para além de termos uma maior eficiência combinada, podemos ter eficiências combinadas na ordem dos 75%, a utilização dos coletores PVT vai também resultar numa utilização otimizada do espaço disponível, não é? Porque, no fundo, estamos a maximizar a conversão de energia solar em energia útil numa mesma quantidade de área, no mesmo espaço, sendo, portanto, esta uma tecnologia bastante promissora, particularmente em áreas urbanas densamente povoadas, onde o espaço disponível seja escasso e, portanto, acaba por ser uma comodidade valiosa, pois conseguimos uma maior eficiência energética na utilização do espaço disponível que temos, tanto em coberturas como em fachadas. Bom, agora que já falámos um pouco do interesse e um bocadinho do racional por trás do desenvolvimento destas tecnologias PVT, gostaria de vos apresentar de uma forma sintética os principais tipos de coletores fotovoltaicos térmicos existentes. Na realidade, existe uma grande variedade de opções técnicas para combinar células fotovoltaicas com coletores solares térmicos. Por um lado, depois, por outro lado, também existe uma grande, associada a isto, existe uma grande diversidade de formas de classificar os coletores fotovoltaicos térmicos de acordo, quer com o seu design e geometria, a tecnologia da célula fotovoltaica que é utilizada, o tipo de contacto, ou a forma como é feito o contacto entre o módulo fotovoltaico, o componente fotovoltaica e o fluido de transferência de calor, o promotador de calor, o modo de fixação deste promotador, etc. No entanto, tipicamente, os coletores PVT, nomeadamente os coletores comerciais, dividem-se em duas categorias principais. Uma delas, de acordo com, que é aqui este ramo que temos deste lado, de acordo com o fluido de transferência de calor que é utilizado, e aqui poderemos ter dois grandes grupos, os coletores a ar e os coletores a líquido. Mas também temos uma segunda gama de classificação de acordo com o tipo de cobertura utilizado. E neste caso podemos ter coletores sem cobertura, descobertos, ou coletores com cobertura, cobertos, portanto. No inglês seria unglazed e glazed, tipicamente. No fundo, isto é uma classificação que é também, esta classificação que é utilizada é também uma classificação muito próxima daquela que pode ser atribuída a coletores solares térmicos também. Bom, então vamos começar aqui a olhar para esta primeira família, ou para modos de classificação, que são os coletores PVT que utilizam ar como fluido de transferência de calor. Estes sistemas utilizam quer uma estrutura condutora oca para montar os painéis fotovoltaicos, ou, em alternativa, um fluxo de ar controlado na totalidade da face posterior do painel fotovoltaico. Existem várias configurações disponíveis. Temos aqui alguns exemplos esquemáticos de algumas dessas configurações. Portanto, depois poderão ter várias evoluções, desde a mais simples, que é a utilização do fluxo de ar controlado na face posterior do painel fotovoltaico, que no fundo funciona como absortor térmico em conjunto com as células fotovoltaicas. Esta pode ser otimizada, por exemplo, colocando algumas alhetas para promover uma melhor transferência de calor. Podemos ter também a instalação de canais, portanto, como havia referido, neste caso temos aqui um exemplo de canais em forma de V, onde o ar circula, portanto, aqui dentro e promovendo uma maior transferência também, melhor transferência de calor.
Aqui este é um exemplo de um sistema, no fundo, que tem uma dupla circulação, quer na parte superior do módulo fotovoltaico, quer na parte inferior. Portanto, aqui também poderemos ver já algumas diferenças. Alguns destes sistemas têm cobertura, outros não, mas isso falaremos a seguir. Portanto, os coletores fotovoltaicos térmicos a ar podem captar ar fresco do exterior, é uma das possibilidades. Por exemplo, isso seria o exemplo deste caso que temos aqui, que é aberto na extremidade inferior e, portanto, o ar vai ser canalizado e sugado aqui por esta saída no topo do coletor. Ou podemos utilizar ar como fluido de transferência de calor em circuito fechado. Tipicamente, devido às diferenças de propriedades termodinâmicas entre o ar e a água ou óleos térmicos, este tipo de coletores exigem caudais mássicos bastante superiores do que aqueles que são utilizados quer nos coletores solares térmicos a líquido, quer nos coletores PVT a líquidos. No entanto, tem a mais-valia de que a infraestrutura necessária para estes coletores apresenta menor complexidade e menores custos. Portanto, passando aqui para o segundo grupo, dentro da classificação em termos do fluido de transferência de calor, que são os coletores PVT que utilizam líquidos como fluido. Tipicamente, estes sistemas utilizam canais para direcionar o percurso do fluido, utilizando tubos que são fixados à parte traseira do módulo fotovoltaico, e esta fixação pode ser uma fixação direta ou indireta. O calor que é gerado nas células fotovoltaicas vai ser transferido por condução para o fluido que circuita nos tubos, de uma forma muito semelhante àquilo que acontece num coletor solar térmico, só que, neste caso, o absorção, em vez de ser tipicamente uma folha metálica com uma cobertura seletiva, é agora um módulo fotovoltaico. Tipicamente, estes coletores utilizam como fluido de trabalho água ou misturas de água e glicol, mas, em alguns casos mais de nicho, para maiores temperaturas, também é possível a utilização de óleos térmicos minerais. Temos aqui um exemplo de um desses coletores, portanto, com um formato muito semelhante ao coletor solar térmico, mas com a diferença que aqui temos na face superior um painel fotovoltaico. Portanto, estes coletores poderão ter... tenho aqui um exemplo, neste caso, da explosão, a vista explodida também de um coletor PVT. Neste caso é um coletor coberto, portanto, temos aqui o enquadramento para o coletor, temos o vidro da cobertura. Isto poderá não existir num coletor a líquido não coberto. E depois temos o quê? Temos o vidro do módulo fotovoltaico, temos depois portanto, o encapsulante, que pode ser este EVA, tipicamente, as células fotovoltaicas, o encapsulante na parte inferior, depois a camada traseira estrutural, e aqui depois uma parte muito importante nos coletores PVT, que é, neste caso os coletores, que é um adesivo, um componente adesivo que permita uma boa transferência de calor entre a componente ou a secção fotovoltaica e depois a secção térmica, que neste caso é constituída por um absortor metálico sob o qual está uma rede de tubagens onde circula o fluido e, por fim, em baixo, para reduzir as perdas térmicas, podemos ter um isolamento térmico. Este isolamento, uma vez mais, pode ser opcional, existem aqui algumas soluções alternativas. Ora bem, passemos então agora para a análise para outra família, que é analisar os coletores fotovoltaicos térmicos. Aliás, nem é bem uma família, é outra forma de analisar os coletores, que é analisá-los em termos da sua cobertura. E vou começar com os coletores fotovoltaicos térmicos descobertos.
Portanto, estes coletores também podem ser chamados de não envidraçados ou coletores sensíveis ao vento e infravermelho. São normalmente constituídos por um módulo fotovoltaico com uma estrutura prometedora de calor que é acoplada à parte traseira do módulo. É isso que vemos aqui nesta imagem, no seu exemplo mais simplificado. E uma parte interessante é que, embora a maioria dos coletores PVT, a vasta maioria, seja fornecida como unidades pré-fabricadas, também é possível pensar em ter apenas prometedores de calor que podem ser acoplados a módulos fotovoltaicos que são comercializados em separado, adaptando-os então e capacitando-os para a transferência de calor. Isso, aliás, é uma das coisas que estamos a trabalhar no projeto PVT for EU, como irei falar um bocadinho mais à frente. Em ambos os casos, é importante, aliás, é crucial, garantir que existe um adequado contacto térmico e durável contacto térmico com um elevado entre a componente fotovoltaica e o componente térmica, portanto o prometedor de calor, com o absortor e o prometedor de calor, com um elevado coeficiente de transferência de calor e assegurando, aliás, esse elevado coeficiente de transferência de calor entre as células fotovoltaicas e o fluido. O lado posterior do coletor PVT descoberto podem ser equipados ou não com isolamento térmico. Temos aqui um exemplo sem, temos aqui um exemplo com, de um esquema com. O facto de acoplarmos o isolamento térmico, por exemplo, uma lã mineral, permite reduzir as perdas de calor do fluido aquecido e, portanto, podemos aumentar aqui um pouco a eficiência térmica do nosso coletor para temperaturas mais elevadas. No entanto, a utilização de coletores PVT sem isolamento também pode ser interessante, nomeadamente quando queremos operar os coletores PVT a temperaturas próximas ou abaixo das temperaturas ambiente. Por exemplo, isto pode ser particularmente interessante quando temos coletores PVT descobertos que permitem, e sem este isolamento, que permite uma maior transferência de calor entre o PVT e o ar ambiente, pois podemos utilizar o coletor PVT como uma fonte de calor para sistemas de bombas de calor. O que permite que, quando a temperatura da fonte da bomba de calor é inferior à temperatura ambiente, o fluido pode ser aquecido pelo coletor PVT até à temperatura ambiente, mesmo em períodos sem radiação solar. Isto tem aplicações que no nosso país poderão não ser tão usuais, mas que em países do norte e centro da Europa, onde temos invernos muito frios, muito rigorosos, têm aqui aplicações onde conseguimos obter sinergias e mais-valias de operação muito interessantes quando funcionamos nesta filosofia e acoplamos a utilização de coletores PVT com bombas de calor. Por outro lado, estes coletores descobertos também podem ser utilizados para fornecer arrefecimento renovável através da dissipação de calor para o ambiente ou pela utilização de um efeito de arrefecimento radiativo, o que permite aproveitar ar ou água fria para a utilização posterior em aplicações de climatização. Falando agora dos coletores cobertos, os coletores cobertos possuem uma cobertura transparente, aliás, vimos há pouco no exemplo do coletor a líquido, naquela imagem expandida, e esta cobertura pode encerrar uma camada de ar entre o módulo fotovoltaico e a cobertura, o que permite reduzir as perdas térmicas do coletor e aumentar a sua eficiência térmica. Por outro lado, os coletores cobertos permitem, face aos descobertos, atingir temperaturas de operação significativamente mais elevadas, dependendo estas um pouco da temperatura que se pretende para o fluido de trabalho, e há aqui que gerar depois um balanço
entre a produção fotovoltaica e a produção térmica, porque quanto maior for a temperatura de operação destes coletores, vamos ter, caso utilizemos células fotovoltaicas à base de silício, uma penalização na produção de eletricidade. Portanto, pode depender aqui a temperatura de operação, não só da aplicação, como do ponto de design e de otimização do funcionamento do sistema, mas a temperatura nestes coletores pode chegar à casa dos 90 a 100 graus Celsius. Em termos de concepção e de forma, estes coletores são muito semelhantes aos coletores solares convencionais planos, ou até aos tubos de vácuo. Existem alguns conceitos para tubos de vácuo. Por exemplo, eu aqui tenho um exemplo. Não é um conceito exatamente tubo de vácuo, pois este tubo não está evacuado, mas é um coletor tubular, um coletor PVT tubular. É um conceito também interessante. Isto para verem que não é apenas coletores planos de que estamos a falar. Portanto, é muito semelhante em termos de forma e concepção aos coletores solares convencionais planos ou aos tubos de vácuo. No entanto, são as células fotovoltaicas e não a superfície absortora espectralmente seletiva que é utilizada no solar térmico, que absorve a radiação solar incidente e gera tanto a corrente elétrica, a energia elétrica, como o calor que é transferido depois, posteriormente, para o fluido de transferência de calor, o fluido de trabalho. Portanto, ao utilizarmos aqui uma cobertura, estamos a aumentar a eficiência térmica e a permitir as temperaturas de operação mais elevadas, como havia dito. No entanto, isto também introduz um aumento da reflexão, da radiação no coletor e, como tal, introduz maiores perdas ópticas. Não é? Aumenta um pouco as perdas ópticas do nosso coletor, o que poderia levar a uma menor geração de potência térmica e elétrica. No entanto, o que é muito feito normalmente é aplicar também revestimentos antirreflexos no vidro frontal para atenuar estas perdas ópticas adicionais. Bom, agora que já conhecemos um pouco as tipologias, vamos olhar para as aplicações. Tipicamente, a gama de aplicação das várias tecnologias de coletores PVT, tal como nos coletores solares térmicos, pode ser agrupada de acordo com os níveis de temperatura. No caso dos PVTs, tipicamente consideram-se que para temperaturas até 50 graus Celsius temos aquilo que chamamos de aplicações a baixa temperatura. A média temperatura, quando trabalhamos entre os 50 e os 80 graus, e a alta temperatura quando estamos dos 80 graus para cima. Uma vez mais, esta classificação é aquela usualmente utilizada na área de estudo dos coletores PVT, portanto, isto difere, nos coletores solares térmicos seria completamente diferente, por exemplo, as baixas temperaturas andarão na casa dos 100 a 125 graus. Bom, voltando aqui, e peço já desculpa porque esta imagem não foi possível traduzi-la em tempo útil e, portanto, está ainda em inglês, mas penso que não será um problema. As aplicações de baixa temperatura incluem vários tipos de sistemas, nomeadamente sistemas de bomba de calor, sistemas de aquecimento de piscinas, ou spas, por exemplo, até à casa e aquecimento de águas quentes sanitárias ou aquecimento ambiente a temperaturas, desde que nós estudamos a temperatura de 50 graus. Nos sistemas de bomba de calor, os coletores PVT podem funcionar quer como a fonte de baixa temperatura para o evaporador da bomba de calor, quer no lado da carga, fornecendo calor a média temperatura para um depósito de armazenamento. Portanto, aqui neste caso, um sistema híbrido PVT, bomba de calor, como é possível fazer também com os sistemas solares térmicos. Adicionalmente, podemos ter aqui também, nesta baixa temperatura, uma utilização, tipicamente em conjunto também com bombas de calor, nomeadamente bombas de calor geotérmicas, que é fazer a regeneração de boreholes ou a regeneração de promotadores de calor de ponto terrestre, portanto, promotadores de calor que estão enterrados no solo.
Por exemplo, a nível das bombas de calor, é possível até, existem sistemas em utilização em edifícios, onde coletores PVT descobertos com permuta, portanto, com troca de calor ar-água, portanto, a líquido, melhorada, podem inclusivamente constituir e ser a única fonte de energia térmica de um sistema de bomba de calor. Se passarmos para as aplicações de baixa e média temperatura para aquecimento de ambiente e produção de água quente sanitária, portanto, estamos aqui a falar deste intervalo aqui. Estas aplicações estão sobretudo associadas a edifícios e permitem a operação desses sistemas AQS e de aquecimento de ambiente entre os 20 e os 80 graus Celsius. As temperaturas específicas vão depender dos requisitos do sistema de processamento de calor. Por exemplo, os requisitos de temperatura para prevenção de legionela, não é? Que muitas vezes impõem temperaturas no sistema AQS superiores aos 60 graus Celsius. Outros requisitos para o aquecimento de ambiente, por exemplo, a diferença entre aquecimento de piso radiante, de menor temperatura, ou por radiadores, que exige uma temperatura mais elevada. Portanto, é esse o tipo de utilização nestas aplicações de baixa e média temperatura. Também é possível pensar aqui numa outra aplicação, que é dimensionar o campo fotovoltaico para cobrir apenas frações menores de procura de calor e, portanto, reduzir as temperaturas de funcionamento, com o objetivo de reduzir as temperaturas de funcionamento do coletor PVT, para não penalizar a produção de eletricidade, e utilizá-lo apenas, em vez de fazer o aquecimento total do AQS, fazer apenas um pré-aquecimento da água quente sanitária. Por fim, temos as temperaturas mais elevadas, as aplicações de temperatura mais elevada, que são, confesso, muito pouco habituais e comuns nas instalações comerciais de coletores PVT, que são as aplicações para calor de processo. E estas aplicações abrangem uma diversidade de aplicações industriais com requisitos de baixa temperatura. Estamos a falar de processos como desalinização, pré-aquecimentos, aquecimentos para lavagens a baixa temperatura, etc. Depois, o tipo de coletor. Aqui em baixo podemos ver o tipo de coletor apropriado para cada temperatura, cada intervalo de temperatura, e isto, claro, vai depender do design e da tecnologia do coletor. Cada uma delas apresenta intervalos ótimos de temperatura de funcionamento diferentes. Nas temperaturas mais baixas, os coletores descobertos, portanto, aqui muito associados à utilização com bombas de calor, como já havia mencionado anteriormente. Os coletores cobertos, aqui a fazer quer desde as baixas temperaturas até às médias temperaturas, e depois é possível também ter coletores cobertos, concentradores, com concentração, a fazer então temperaturas mais elevadas e a serem aplicados a processos de temperatura mais elevada. Por fim, e antes de passar então ao projeto PVT4EU, eu gostaria ainda de vos apresentar um pouco a situação atual do mercado PVT. Portanto, temos aqui um gráfico que apresenta a totalidade, portanto, isto é a área cumulativa instalada de coletores PVT entre 2017 e 2024 para diferentes regiões do planeta. E temos também, isso é aqui estas barras, e temos aqui nas linhas, a linha de baixo é também a capacidade total instalada em termos de potência elétrica, e aqui esta linha mais amarelada, em termos de capacidade térmica instalada. E então aquilo que podemos ver é que o mercado global de coletores PVT apresenta um crescimento médio de aproximadamente 8% entre 2017 e 2024. Este crescimento tem tido variações ao longo dos anos. Por exemplo, nos anos 2022 e 2023 houve inclusive um decréscimo do mercado. Em 2021 houve um crescimento bastante acelerado, e em 2024 também houve um crescimento relativo na casa dos 13%. Portanto, este crescimento médio de 8% esconde aqui algumas tendências anuais bastante diversificadas. No final de 2024, a área
cumulativa instalada de coletores fotovoltaicos térmicos era superior a 1,6 milhões de metros quadrados, e isto corresponde sensivelmente a uma capacidade instalada de 866 megawatts térmicos e cerca de 316 megawatt-peak. Portanto, como veem, esta é uma tecnologia emergente, com um mercado ainda muito reduzido, mas que tem sido alvo de um crescente interesse nos últimos anos. Se olharmos aqui para a distribuição desta área instalada, o que verificamos é que a maioria dos coletores estão instalados na Europa, aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, que corresponde a 65% da área total instalada de coletores fotovoltaicos térmicos, sendo que França é o líder de mercado destacadíssimo, com uma área total instalada de aproximadamente 630 mil metros quadrados, portanto, 38% da área total instalada a nível global. E isto prende-se muito com o facto de ter existido um sistema de incentivo em 2021 na França, ou até 2021 na França, para estas tecnologias, o que fez com que o mercado se desenvolvesse bastante. No caso, portanto, outros países, a seguir temos a Alemanha, os Países Baixos e depois, com quantidades muito marginais, outros países como Espanha, Itália, Suíça e outros. E isto falando apenas dos países europeus. Em Portugal, os coletores PVT, estima-se que existam cerca de 670 metros quadrados de coletores PVT instalados no nosso país, portanto, claramente é ainda uma tecnologia incipiente no nosso país. A nível global, a segunda zona com maior quantidade ou com um mercado maior de fotovoltaico térmico é a Ásia, sem contar com a China, que sem contar com a China tem cerca de 319 mil metros quadrados de PVT instalados, e a China em terceiro lugar com aproximadamente 155 mil metros quadrados de área instalada. Se olharmos para a aplicação, onde é que estes coletores estão a ser aplicados, se olharmos para aqueles que foram instalados em 2024, verificamos que a larga maioria se destina a aplicações em edifícios, tanto residenciais como de serviços, sendo que a aplicação destes sistemas no setor industrial ou em redes urbanas de calor ou de calor e frio é ainda uma utilização de nicho. Aliás, é reportado uma instalação de cerca de 3%, apenas 3% dos coletores instalados correspondem a este tipo de aplicações. No caso dos edifícios, 27% dos sistemas instalados por área em 2024 correspondem a sistemas solares combinados, portanto, Combi Systems, para edifícios multifamiliares, escritórios e hotéis. Portanto, são sistemas para produção quer de AQS de calor, quer para AQS, quer para aquecimento ambiente. 20% são sistemas também combinados para habitações unifamiliares. Sistemas exclusivamente para onde a parte térmica é utilizada para AQS representam 11% dos sistemas instalados, aliás, 18% dos sistemas instalados, 11% nas habitações unifamiliares e 7% em edifícios multifamiliares ou comerciais. Há aqui que salientar um aspecto que se prende com o facto de haver uma grande fração da área instalada em 2027, cerca de 26%, que foi reportada como estando instalada, mas à qual não foi indicada uma classificação. Portanto, estes números têm aqui este asterisco associado. Este gráfico que aqui temos apresenta a cota de mercado anual das várias tecnologias fotovoltaico-térmicas entre 2021 e 2024, e aquilo que se verifica claramente é que, em termos do ponto de vista tecnológico, ou seja, qual a tecnologia que está a ser instalada, e o que se verifica é um predomínio claro dos coletores sem cobertura e com fluido de trabalho líquido. Portanto, estes sistemas representaram 79% de todos os coletores instalados, ou da área instalada em 2024.
Os coletores com cobertura e fluido de trabalho líquido representam a segunda principal tecnologia, com uma cota de mercado que entre 2021 e 2024 oscilou aproximadamente entre os 10% e os 30%. Um aspecto muito interessante é que, enquanto que em 2021 os coletores a ar tinham uma cota muito significativa do mercado, em 2022 e 2023 eles virtualmente desapareceram do mercado, voltando a surgir após 2 anos, em 2024, com uma cota de mercado de cerca de 3%. Isto de acordo com as análises do IEA Intech para o Solar Heat Worldwide. Outros coletores, como os coletores de vácuo ou os coletores concentradores, têm, embora aqui apareça com 0, eles têm, no fundo, existem algumas instalações, mas são muito residuais e, portanto, representam uma cota não significativa no mercado. Pois bem, vamos então aproveitar agora para vos falar e os últimos 20 minutos para vos falar do projeto PVT4EU. O projeto PVT4EU é um projeto europeu no âmbito da Clean Energy Transition Partnership. Foi um projeto financiado no âmbito de uma proposta apresentada em 2022, tem um orçamento global de 1,1 milhão de euros, dos quais 880 milhões de euros são financiados pelo CETP. Tem como parceiros 6 instituições, 3 entidades da indústria, uma entidade do setor da investigação, que neste caso é o LNEG, um laboratório de Estado, e 2 entidades da academia, portanto 2 universidades. Iniciou-se em setembro de 2023 e terá o seu fim daqui a pouco menos de um ano, no final de agosto de 2026. Em termos de distribuição geográfica do consórcio, a maioria dos parceiros são de países do norte da Europa. Aliás, como já devem ter intuído, por aquilo que eu fui falando sobre a utilização destes coletores com as bombas de calor e a possibilidade de os utilizar a baixa temperatura, esta é uma tecnologia que desperta muito interesse para aplicações nos países nórdicos e, como tal, a liderança deste consórcio também está nesses países. Então, temos como parceiros 4 entidades das suecas, 2 empresas, a SolarPeak e a Solarus, que são fabricantes deste tipo de coletor, fazendo o seu desenvolvimento tecnológico, uma universidade, a Universidade de Yavl, e uma empresa de, digamos, desenvolvimento tecnológico e gestão de projetos, que é a MG Sustainable. Da Dinamarca, temos a Universidade Técnica da Dinamarca e, em Portugal, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Qual é o objetivo do projeto? Este projeto pretende desenvolver e aperfeiçoar 2 tecnologias fotovoltaicas térmicas, 2 tecnologias PVT, uma delas a qual chamamos PVT-SP, que tem como objetivo o desenvolvimento de permutadores de calor que possam ser, que está aqui um exemplo, que possam ser acoplados a painéis fotovoltaicos já existentes e já instalados, permitindo a sua requalificação de sistema fotovoltaico para sistemas fotovoltaico térmicos. Isto permite, por um lado, aproveitar a energia térmica que estava a ser desperdiçada, aumentando a eficiência global da utilização destes coletores, e, por outro lado, se tivermos um funcionamento a baixa temperatura, podemos, inclusive, arrefecer o coletor fotovoltaico térmico e contribuir para algum aumento da sua energia térmica. O segundo coletor que estamos a desenvolver é um coletor que tem como objetivo a sua aplicação a temperaturas de até 140 graus Celsius, portanto isto é muito elevado para este tipo de tecnologia, para aplicações na indústria. É um coletor concentrador, tem aqui uma representação computadorizada do coletor que estamos a desenvolver e que, no fundo, corresponde, a um desenvolvimento sobre um coletor da Solar já existente, que é este coletor assimétrico
que foi desenvolvido especificamente para os países nórdicos, e o que estamos a fazer é a generalizar esse para as latitudes, portanto, acima de, na casa dos 70 graus, e nós estamos a otimizar e a generalizar este coletor, dotando de uma forma simétrica. E, portanto, temos aqui o exemplo de um primeiro protótipo já fabricado. Quais é que são os objetivos? Tanto num caso como no outro, temos sempre em mente 3 grandes áreas de metas ou de objetivos principais. Uma delas é atingir um desempenho elevado com estes coletores, serem coletores custificados e serem coletores com baixo impacto ambiental. Os objetivos específicos do projeto, portanto, no fundo, o objetivo principal é o desenvolvimento destes 2 coletores, e depois, em termos específicos, temos o desenvolvimento de tecnologias PVT a nível da otimização de estratégias de gestão térmica, de estratégias de gestão elétrica, melhorar o desempenho dos coletores, estudar a possibilidade de aplicar métodos de separação espectral para aumentar o desempenho destes sistemas, estudar também a implementação de sistemas de controle preditivo, integrar no desenvolvimento desde de raiz princípios de ecodesign, e temos também um outro objetivo específico no projeto, que é o estabelecimento de uma rede de inovação a nível europeu. Em termos do nosso plano de trabalho, temos 8 grupos ou pacotes de trabalho, 2 deles ligados ao desenvolvimento de tecnologias específicas para a gestão térmica e a gestão e controle elétrico destes coletores, portanto, no fundo, para melhorar a eficiência térmica e a eficiência elétrica dos coletores. Os resultados destes 2 pacotes de trabalho serão depois fundidos num terceiro, onde estamos a trabalhar no design sinérgico termoelétrico destes 2 coletores. Teremos um 4º work package, ou pacote de trabalho, ligado com conceptualização, ensaio e validação das tecnologias. Portanto, é aqui que vamos fazer a sua prototipagem e os ensaios em laboratório. O pacote de trabalho 5 prende-se com o estudo dos sistemas e da utilização destes coletores em sistemas, estudos de modulação. O 6º tem a ver com o desenvolvimento e a análise de modelos de negócio e avaliação do impacto com vista à exploração comercial destes novos coletores. E, por fim, os já habituais relacionados com a disseminação de comunicação do projeto e a sua gestão. Qual é que é o papel dos diferentes parceiros? Aqui, muito rapidamente, temos, portanto, a coordenação do projeto é efetuada pela MG, Sustainable Engineering, portanto, a empresa sueca, que tem a seu cargo a gestão de projetos, a gestão da comunicação e disseminação e a coordenação técnica geral do projeto. A SolarPeak é um fabricante do coletor, portanto, para requalificação de painéis fotovoltaicos, portanto, daquele absortor térmico, e eles estão a contribuir também ao nível da definição de estratégias de gestão térmica associada a este coletor, o design e simulações de estratégias de arrefecimento ativo e passivo para essa aplicação também, e serão eles que irão construir e enviar um protótipo dessa tecnologia para ser ensaiado por nós no LNEG. A Solaris é fabricante também do segundo coletor, portanto, o coletor concentrador. Eles estão a trabalhar sobretudo na avaliação do impacto e aceitação de mercado, na definição de KPIs e da metodologia para a avaliação do impacto dos sistemas fotovoltaicos térmicos. Estão a trabalhar muito também no roteiro de comercialização destas tecnologias, e serão eles também que irão construir e enviar o protótipo do coletor concentrador para ser ensaiado aqui no LEB. Por sua vez, os parceiros científicos, temos a Universidade de Yale,
que está a trabalhar muito na componente elétrica, no Work Package 2, portanto, estão a estudar diferentes configurações das tecnologias de células fotovoltaicas, a avaliar a resposta espectral destas células, estão também a fazer simulações computacionais, enfim, bastante trabalho. Nós aqui no LNEG estamos a trabalhar sobretudo na análise e seleção de estratégias de gestão térmica, na avaliação do desempenho óptico do coletor concentrador e o estudo óptico de estratégias de separação espectral. Estamos também depois muito envolvidos no trabalho de definição, o protocolo de ensaio para os ensaios experimentais destes coletores. Iremos fazer o ensaio final dos mesmos, portanto, em 2026. E estamos também a fazer um estudo computacional da utilização destes sistemas aqui em Portugal, em edifícios e na indústria. A Universidade Técnica de Dinamarca está também a trabalhar na parte dos ensaios. Eles fizeram um ensaio da primeira versão, da primeira geração destes coletores e estão também a trabalhar muito no estudo computacional dos sistemas fotovoltaico-térmicos, na identificação de oportunidades de melhoria de design, definição de requisitos de controlo. Estou a trabalhar também em recomendações de ecodesign e desenvolvimento e simulação de estratégias de controlo inteligentes. Eu não vos posso apresentar hoje, com alguma pena, resultados muito específicos deste nosso projeto, porque, como estão a ver, temos um grande envolvimento de entidades industriais e, portanto, muitos dos resultados são ainda confidenciais e proprietários, porque é nosso objetivo explorar comercialmente estas tecnologias. No entanto, eu vou-vos tentar apresentar nos próximos 10 minutos aqui um pouco acerca daquilo que estamos a fazer, tanto aqui no LNEG como a nível do consórcio. Uma das coisas é a análise de métodos de arrefecimento passivo e ativo de células fotovoltaicas. Nomeadamente, uma das coisas que estudámos aqui no LNEG, fizemos um grande trabalho de revisão sobre a utilização de nanofluidos para melhorar a transferência de calor, portanto, a utilização de diferentes tipos de nanopartículas metálicas, óxidos metálicos, partículas não metálicas, partículas híbridas e a sua associação a fluidos base, que pode ser água, misturas de água com glicol, óleos térmicos, ou usar glicóis ou álcoois puros como fluido de transferência de calor. Efetivamente, a literatura o que nos mostra é que o uso de nanofluidos permite aumentar a eficiência dos coletores solares, sobretudo devido à elevada condutividade térmica das nanopartículas que estão dispersas no fluido. No entanto, existem bastantes desafios, pois a estabilidade de longo prazo da dispersão de nanopartículas é um fator extremamente importante e está diretamente correlacionado com o aumento da condutividade térmica e, portanto, com o benefício obtido. E, por isso, a utilização a longo prazo deste tipo de nanofluidos é ainda um ponto de interrogação. Em 2026, iremos realizar aqui no nosso laboratório um estudo de impacto da utilização dos nanofluidos na eficiência térmica dos coletores e, portanto, selecionamos e iremos preparar nanofluidos atendendo não apenas às suas propriedades termofísicas, mas também ao respectivo método de preparação, à estabilidade e ao seu impacto ambiental, e iremos depois fazer ensaios dos coletores PVT, ensaios térmicos, termoelétricos, na realidade, no laboratório de energia solar, aqui no LNEG, de forma a comparar o seu desempenho, o desempenho destes coletores, utilizando os nanofluidos ou utilizando fluidos tradicionais, como a água e misturas de água com glicol. Um outro aspecto que estamos a estudar é a utilização de soluções de separação espectral. Portanto, aqui a ideia é que as células fotovoltaicas utilizam apenas uma pequena parte da banda espectral e, por isso, temos aqui... podemos pôr um filtro. Este filtro vai absorver parte desta radiação, aquecendo o fluido que circula nu ou junto ao filtro, e que deverá depois ser utilizado, e depois a radiação remanescente, que vai apenas na zona já utilizada pelas células fotovoltaicas,
é incidida na célula, e isto permite reduzir o aquecimento da célula fotovoltaica. Não obstante, teremos sempre de utilizar um segundo canal de arrefecimento para recolhermos ainda mais energia das células fotovoltaicas, porque se não o fizéssemos, não iríamos conseguir atingir eficiências tão elevadas. Portanto, não conseguiríamos atingir, por exemplo, eficiências combinadas de 75 graus. Um outro trabalho que estamos a fazer, aliás, que já fizemos aqui no LNEG, é a análise do desempenho óptico do coletor concentrador. E, portanto, aqui estamos a falar de um trabalho de análise de eficiência óptica, análise do modificador de ângulo de eficiência, e um trabalho muito importante da análise de distribuição do fluxo radiativo nas células fotovoltaicas. Por exemplo, vocês aqui têm uma imagem para diferentes ângulos de incidência. Aliás, podem ver aqui os raios a serem traçados, que corresponde depois a esta distribuição de fluxo radiativo nas células fotovoltaicas que se encontram na parte inferior do absortor térmico. E, portanto, o fotovoltaico, quanto mais uniforme for a radiação que lhe incide, melhor é para a sua operação, e, portanto, uma das coisas que fizemos foi estudar estratégias de uniformização desta distribuição de fluxo radiativo. Portanto, isto é um trabalho bastante interessante, óptico, que foi aqui realizado. Depois, estamos também ao nível do design dos coletores, neste caso não o LNEG, mas os nossos parceiros na Suécia, a fazer o design dos absortores térmicos através de simulações CFD. Tem aqui um exemplo em cima, que é o design do absortor para as soluções de requalificação de painéis fotovoltaicos em fotovoltaico térmicos, e aqui em baixo, por exemplo, andámos a estudar, ou eles andaram a estudar, a geometria dos canais para otimizar a transferência de calor no absortor térmico utilizado no coletor concentrador. Outro aspecto tem a ver com o design e a otimização da interligação das células fotovoltaicas. Isto é um trabalho da Universidade de Yale, onde, com base nas simulações ópticas que nós fizemos, eles tiveram a estudar o efeito do sombreamento e da não uniformidade da radiação nas células fotovoltaicas e a possibilidade de utilizar diferentes formas de fazer as strings e de distribuir as células fotovoltaicas para otimizar a produção elétrica. Um outro aspecto que tem sido feito no design dos coletores tem sido a integração de premissas de ecodesign e análises preliminares de LCA. Por exemplo, temos aqui um exemplo dos levantamentos, portanto, todos os materiais e daquilo que está associado à fabricação de um dos coletores que estamos a prototipar no projeto. Falando em prototipagem, estamos também a fazer ensaio à escala de células fotovoltaicas e de strings. Portanto, isto foi um trabalho também realizado pelos parceiros suecos. Por exemplo, eles andaram a testar diferentes tecnologias de soldadura das células fotovoltaicas, analisando, portanto, em termos de imagem microscópica, o que é que se passava, porque por vezes formam-se pequenas fissuras que vão afetar o desempenho das strings fotovoltaicas. E depois, para além da análise óptica, fazem também uma análise em termos da curva IV e da produção elétrica destes sistemas à escala. Os nossos, nos ensaios, temos os ensaios da primeira versão dos coletores. Isto foi um trabalho efetuado na DTU este inverno, onde foram ensaiados quer o coletor com retrofit, que está aqui um exemplo dele, quer o coletor, a primeira versão do coletor concentrador, e estes são os primeiros resultados em termos de eficiência térmica e elétrica para os dois coletores. E o que estamos agora a fazer no projeto estamos a desenvolver a segunda versão dos protótipos, incorporando as melhorias que desenvolvemos ao longo dos primeiros 2 anos, e vamos testar a segunda versão destes 2 coletores aqui no LNEG durante o ano de 2026, na primavera-verão de 2026. Aqui, por exemplo, é muito engraçado porque podemos ver o exemplo, só metade do painel fotovoltaico que tinha o absortor térmico, e podemos ver a diferença que ele estava a causar, porque num dos lados estava a ser congelado
e no outro porque estava a circular, no fundo, por estar a retirar mais energia, e no outro não havia essa circulação. Também ao nível da avaliação que estamos a fazer ao nível de sistemas, estamos a trabalhar o NEG e a DTU na análise técnico-económica de diferentes aplicações, nomeadamente linhas de condensados em instalações industriais, o pré-aquecimento destas linhas, a possibilidade de acoplar e de utilizar estes sistemas PVT para alimentar chillers de absorção em instalações industriais, a sua utilização em edifícios uni- e multifamiliares, com sistemas individualizados de maior temperatura, que é o caso típico aqui no sul da Europa, em Portugal, ou utilização em edifícios multifamiliares com bombas de calor, portanto, em sistemas centralizados, algo mais típico no norte e centro da Europa, a possibilidade da sua utilização para aquecimento de piscinas ou para aquecimento de redes urbanas de calor de baixa temperatura. Isto são os esquemas típicos, portanto, aqui das utilizações na indústria com os chillers de absorção. Portanto, do pré-aquecimento, utilizar os coletores PVT para a produção de eletricidade e a parte térmica ser utilizada no pré-aquecimento de um tanque ou da água proveniente de tanque de condensados, antes deste condensado ser injetado na caldeira para produção de vapor, portanto, reduzindo o consumo de energia na caldeira. A nível da utilização do calor excedente, uma aplicação a baixa temperatura, cerca de 30 graus Celsius, para aquecimento de piscinas. Ou também a sua utilização a baixa temperatura em redes de calor de quinta geração, portanto, que operam também com temperaturas muito mais reduzidas, próximas da temperatura ambiente até. E, por fim, aqui a utilização nos sistemas residenciais, por exemplo, quer em sistemas que são apoiados por bomba de calor ou por resistência elétrica, situações que começam a ser comuns aqui também em Portugal, e uma aplicação também em edifícios, mas numa perspectiva mais nórdica, em que se utilizam os coletores PVT com sistemas de armazenamento térmico no subsolo, com boreholes e bombas de calor para a produção não só de AQS, como de aquecimento ambiente. E, por fim, para terminar, porque já estou no limite da minha hora, estamos a fazer também um trabalho de disseminação e comunicação nas redes sociais, nas publicações científicas, workshops, etc. Mas lançámos no âmbito do projeto uma rede, que é a rede PVT Nexus, que é uma rede de investigação para tecnologias e sistemas fotovoltaicos térmicos, que pretende ser uma plataforma colaborativa que liga investigadores em início de carreira a mentores experientes, com o objetivo de promover o desenvolvimento de sistemas PVT inovadores, não só na Europa, como para além da Europa. Isto destina-se a investigadores em início de carreira, portanto, sejam eles alunos de mestrado ou doutoramento, ou pós-docs com 2, 3 anos após o doutoramento, que estejam envolvidos em tópicos relacionados, ou possam ser relacionados com as tecnologias PVT, desde os materiais avançados e sistemas híbridos, à modelação do desempenho ou à sua utilização em aplicações reais. E também os mentores, quem é que são? São investigadores ou profissionais que trabalham na área do PVT e que estejam disponíveis para apoiar, supervisionar e colaborar com estes estudantes e investigadores em início de carreira. E é tudo da minha parte. Agradeço desde já a vossa presença e participação. Para mais informações e para se manterem a par do nosso projeto, poderão aceder ao nosso site através deste link ou deste QR Code, se preferirem, e também às nossas redes sociais, através aqui deste QR Code à direita. Gostaria, por fim, de agradecer às agências financiadoras nacionais da Suécia, Dinamarca e Portugal, Swedish Energy Agency, Innovation Fund Denmark e FCT, bem como ao programa Clean Energy Transition Partnership, pois este trabalho só foi possível com o financiamento obtido no âmbito deste programa e cedido por estas agências financiadoras. Muito obrigado pela vossa participação. Fico disponível agora para as vossas questões. Muito obrigado.